Quien dice que no duelen las huellas en la arena. Tu alma se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga... Boa noite. Como eu tinha prometido, eu vim aqui para começar a falar um pouco de concursos públicos para vocês. É uma tarefa difícil, um pouco árdua, mas não é impossível. Eu digo por experiência própria. A gente tem que estudar só, né? Mas vale muito a pena. E, como forma de ajudá-los nessa empreitada, eu resolvi fazer vídeos e trazer dicas. Eu gosto de dar aula, já fui professor de cursinhos e eu espero que vocês gostem muito. Para começar, a gente tem que saber trabalhar com o estudo do concurso público. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro, tem pessoas que têm métodos diversos, a gente tem que saber achar o método correto para estudar. Eu, por exemplo, gosto de estudar muito pela manhã porque eu rendo mais. Mas tu tens que achar o método correto para ti. Por exemplo, estudar pela manhã, estudar de madrugada, estudar à noite, beber mais café, beber menos café, usar todos os sentidos, leitura, falar em voz alta, marca-texto, que eu acho bem importante também. Eu tô com uma cara de sono, não levem a mal, que eu estava estudando hoje, como todos os dias, né? Marca-texto é muito importante. Métodos de memorização, realização de provas, que isso é muito importante também. Fazer exercício, ler livros, ver videoaulas, que também é muito importante. Ver videoaulas. Se tu não podes comprar as melhores, tem sites que tu pagas R$20 por mês, R$30 por mês, mas é importante para aquela tirada de dúvidas, entendeste? Isso vale a pena. Outra coisa, não podemos nos desesperarmos. Uma hora vai acontecer. O que a gente precisa é método para estudar. Um exemplo, quando eu comecei a estudar, eu estudava para concurso público federal, para concurso público estadual e para a área trabalhista. Fiquei uns 6 meses assim. É bom que tu adquire muita informação, mas dentro do âmbito do direito é muita coisa. Eu foquei na área estadual. Hoje eu sigo ainda estudando, né? O meu foco principal é Ministério Público e são os cartórios. Se o teu foco for federal, por exemplo, tu não vais estudar direito de família. Agora, se o teu foco for estadual, tu não vais estudar direito previdenciário. É mais ou menos essa jogada da coisa, sabe? Até tu conseguires te organizar. Para aquela galera que é muito preguiçosa, como eu era no início, eu aconselho a tu comprares um cursinho, ou ires num curso, ou comprares e fazer em casa, online, né? Beleza, que hoje em dia tem esses cursos online que servem muito para quem tem preguiça de ir até um outro curso presencial. E é essa a sacada. Aprender com os erros e cada vez estudar mais para assimilar mais conhecimento para aplicar na prova. Dica básica para quem vai começar a estudar.
ler letra da lei é muito importante, porque cai letra da lei, ter algum livro, uma boa doutrina para tirar dúvida e ler informativo de jurisprudência, STJ, STF e TSE. E Tribunal do Trabalho para quem fizer concurso para a área trabalhista. Tem um site que é muito legal que se chama Dizer o Direito. E lá os professores eles detalham os julgados do STJ e do STF de uma maneira muito didática, é muito interessante. Mas para eu não me alongar muito, eu vou começar falando com vocês. Começar falando não. Eu gosto muito de direito constitucional. E eu acho que é a matéria mais importante dentro do âmbito jurídico, então eu vou começar a explanar conhecimentos aqui para vocês sobre o direito constitucional e, se porventura for necessário, eu falo sobre a área das demais matérias do direito. Galera, é o seguinte, ó, o direito constitucional ele cai em 99% dos concursos públicos. É importante a gente dominar essa matéria, é importante a gente ler a Constituição Federal, que dentro da Constituição estão presentes vários ramos do direito, princípios, normas jurídicas, etc. Então, como eu gosto de direito constitucional e é uma matéria primordial para aprovação em qualquer concurso público, a gente vai começar a falar sobre isso. Eu pretendo fazer, conforme for a adesão da galera, um vídeo por semana. Não muito longo, 10, 15 minutinhos, trazendo dicas, novidades de jurisprudência e falando sobre uma matéria por dia, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo? Todos os institutos jurídicos dentro do direito, obviamente se são jurídicos dentro do direito, né? Mais ou menos, tem um conceito básico. O que significa o constitucionalismo? O constitucionalismo foi um movimento de muitos anos atrás com o intuito de frear a atuação estatal, ou seja, frear o arbítrio estatal, frear os mandos e desmandos do governo. O constitucionalismo é uma matéria que cai muito em concurso público, principalmente na área da magistratura e na área do Ministério Público. Eu tenho um conceito aqui que é muito interessante e que eu vou ler para vocês. O constitucionalismo é um movimento histórico-cultural de natureza jurídica, política, filosófica e sociológica, com vistas à limitação do poder e à garantia dos direitos. Portanto, o que vocês precisam entender? O constitucionalismo ele visa a garantir direitos dos cidadãos e a limitar os poderes estatais frente a esses cidadãos. E assim, esse constitucionalismo, seguindo o conceito, levou à adoção de constituições pela maioria dos estados. Aí vem o pulo do gato. Ó. O que serve a Constituição? Para que serve a Constituição Federal? Principalmente para regular aspectos de uma sociedade e para frear, para controlar os poderes estatais. E aí traz esse conceito de constitucionalismo o pressuposto de que existem constituições para o controle estatal. Beleza? Gente, então o constitucionalismo ele é um movimento antiquíssimo. Para quê? Recapitulando, para controlar os desmandos estatais, para controlar a ingerência estatal frente aos cidadãos, sobrelevando as garantias dos cidadãos. Beleza? Dentro desse constitucionalismo, temos um aspecto histórico a ser falado. Esse constitucionalismo é dividido em vários momentos. Esses momentos são Antiguidade, Idade Moderna e os dias de hoje, obviamente. Nós temos, por exemplo, Antiguidade Clássica, Idade Moderna e Idade Contemporânea, e algumas concepções mais modernas
que faremos uma pincelada muito rápida. Primeiramente, nós temos a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, nós temos alguns marcos importantes que dizem quando surgiu o constitucionalismo. Esse constitucionalismo ele surgiu através de uma hierarquia das leis por meio do Torá, que foi a primeira constituição, segundo o professor Carl Loewenstein. Certo? Isso é uma coisa mais de divagação histórica. A partir daí, surgem os ideais importantes do constitucionalismo, principalmente no Estado moderno, antes do contemporâneo, que é o que a gente vive hoje. Dentro desse Estado moderno, nós temos dois principais constitucionalismos. Às vezes eu paro porque eu fico olhando pela janela, que eu estou aqui dentro da minha casa, e passa um caminhão, alguma coisa, e me desconcentra. Mas vamos lá. Dentro dessa idade moderna, nós temos dois constitucionalismos importantíssimos. Quais sejam? O constitucionalismo francês de um lado e o constitucionalismo norte-americano de outro lado. Mais ou menos, eles aconteceram ali juntos, certo? O constitucionalismo francês ele surge lá com a Revolução Francesa de 1780 Então, como eu havia falado, os constitucionalismos norte-americano e francês trazem dentro de um Estado moderno um novo paradigma dentro desse constitucionalismo. O norte-americano, ele é de 1700 se não me engano, deixa eu verificar aqui, 1787, que foi a primeira Constituição escrita da Era Moderna, lá na época dos Estados Unidos. O constitucionalismo norte-americano, é bom vocês anotarem isso, ele trouxe o controle de constitucionalidade pela primeira vez. E isso é importante porque mais à frente nós veremos essas bases do controle de constitucionalidade. De um outro lado, o constitucionalismo francês, de 1791, surgiu com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial de 1789. E, desse modo, trouxe duas importantes inovações. Primeiro, os direitos humanos, consagrados direitos civis, políticos e direitos de liberdade, bem como trouxe uma outra ideia, a ideia de separação de poderes, que isso também será visto mais à frente. Lembrando que a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira Constituição escrita. Lembrando que a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira Constituição escrita da Era Moderna e não da Era Antiga. Voltando um pouquinho, a primeira Constituição que se tem notícia da Era Antiga é a Magna Carta de 1215, do João Sem Terra, que foi uma briga entre os barões e a monarquia inglesa, certo? Então, galera, é importante vocês saberem que há inicialmente três constitucionalismos: o antigo, o moderno e o contemporâneo. Antigo, qual o ápice do antigo? A Magna Carta do João Sem Terra de 1215. Quais os ápices do moderno? Constituição americana e Constituição francesa. Costumam perguntar em prova, ó, o que eu fiz agora um café, ó, que também acordei cedo para estudar, hoje é feriado aqui, a gente tem que passar o sono. Galera, costumam perguntar em prova o seguinte, ó. Primeira vez que eu tô fazendo vídeo, então eu fico me olhando assim, para ver se não tem nada de errado. Podem fazer uma pergunta assim, ó. O que formou, qual a formação dada ao constitucionalismo norte-americano e ao constitucionalismo francês como contribuição para o direito constitucional? Eles trouxeram o Estado liberal. E o que significa o Estado liberal? Naquela época, o Estado liberal significava não intrometimento do Estado na vida da sociedade. Ou seja, o Estado era um Estado liberal. As pessoas faziam as suas coisas e o Estado não intervinha para
melhorar ou para piorar a vida das pessoas. Por exemplo, o Estado não fazia nada relacionado a uma questão social. Não tinha essa concepção socialista. Era um Estado liberal. Beleza? Após isso, surge o Estado social, ou seja, um Estado que, além de garantir a liberdade dos cidadãos, Estado liberal, não intervencionista, ele é um Estado que começa a se dar conta que ele tem que intervir nas relações entre as pessoas. Para quê? Para igualar essas pessoas, dando educação, dando saúde, dando alimentação para aqueles que são exemplos, né? Para aqueles que menos têm condições. Um Estado social, um Estado que faz uma intervenção social para igualar as pessoas. Por exemplo, cotas, Bolsa Família, inúmeros assuntos que nós vamos falar durante o nosso curso. Durante as nossas dicas, digamos assim, né? Pessoal, não sou muito adepto dessas coisas de marketing, mídia digital, né? Então eu vou deixar no final dos vídeos o meu Facebook e o meu Instagram para a gente poder conversar, tirar dúvida, caso vocês curtam o vídeo, críticas, enfim, porque não sei fazer slides com perguntas, essas coisas, não me peçam que eu não sou nada profissional em relação a isso. Eu gosto de dar aula, gosto de aprender e gosto muito de ensinar os outros. E estou aqui para tentar ajudar vocês. Então, formando essa ideia de constitucionalismo, falamos do primeiro momento, falamos desse segundo momento, e após o Estado Social, que veio surgindo, né, lá com a Constituição Alemã e com a Constituição Mexicana, antes da Primeira Guerra Mundial, até a nossa Constituição Brasileira de 1988, surge, por fim, para terminarmos a nossa aula, as nossas dicas sobre constitucionalismo, o chamado neoconstitucionalismo, que seria algo além de um Estado liberal e algo além de um Estado social. O que seria o neoconstitucionalismo? Uma coisa para o futuro, proteger o direito à paz, o direito à felicidade das pessoas, o direito à igualdade das pessoas, o dever de não intromissão do Estado na vida privada das pessoas, salvo em algumas exceções, obviamente. Esse seria o neoconstitucionalismo ou o novo constitucionalismo. Eu saio daquele ideal de que só devo cumprir o que a lei diz e vou para um ideal acima. Princípios, uma consagração, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana, tudo gira em torno da pessoa humana, né? Aquele princípio que se encontra no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, de que também falaremos aqui nas nossas dicas. Então, basicamente, o constitucionalismo é isso. Ele é um movimento histórico-cultural que visa a quê? Visa a controlar o Estado. Num momento nós temos uma coisa mais clássica, depois mais moderno, e esse novo constitucionalismo. O francês traz direitos, separação de poderes. O norte-americano traz o controle de constitucionalidade, que é importantíssimo. E vem avançando, né? Pessoal, eu não vou aprofundar em outras teorias. Quando tiver divergência doutrinária, eu vou trazer, desde que seja relevante. O importante é que a gente comece essas dicas assim. Constitucionalismo cai em concurso, beleza? Tem que ler livro, tem que procurar julgados sobre isso, porque se eu for nessas nossas aulas e cursos falar de tudo, eu vou fazer uma aula de 50 minutos. Aí ninguém vai me aguentar no YouTube. Então, isso que eu estou fazendo é um reforço para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo nas redes sociais, ou até pelo YouTube, eu não sei se tem como, acredito que não. E a gente vai trocando ideias, até porque é para eu aprender também, né? Recebendo críticas de quem assistir a esse vídeo, isso é muito importante também. E valeu, ó. Espero que vocês curtam as dicas. Se eu falei muito rápido, me digam. Se eu falei muito devagar, também me digam. E até o próximo vídeo. Eu espero, semana que vem, trazer uma nova matéria, um novo conteúdo. Vou começar a procurar julgados novos do Supremo e do STJ para deixar vocês prontos para as provas. Eu sei que tem prova para a Magistratura de Minas Gerais, dia 2 de setembro, a qual eu também prestarei.
E tamo junto. Um abraço e boa noite. Quien dice que no duelen las huellas en la arena? El mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde.